Bom dia a todos. Primeiramente agradecer a Deus. Quero aqui cumprimentar nosso povo de Tal Sul, povoado de Vilas Boas, Zona Rural, meu querido povo de Ordália e os internautas do Facebook com bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Colemar Vicente para fazer a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, em nome deles, meus pares, os internautas que estão nos assistindo. Ezequiel 14. Vieram a mim alguns homens do ancião de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, este homem levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, alguma maneira, ser interrogado por eles? Vamos rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberta a fase do expediente do dia. Solicito ao diretor da casa a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 40ª sessão ordinária de 2022, debate feita às 10 horas e 50 minutos do dia 7 de 2 de 2022, no plenário Bernardo de Oliveira Lobo, Palácio da Pedra Grande, onde fizessem presentes os senhores vereadores Fernando Roberto da Costa, Ardelane de Oliveira Silva, Gilberto Fonseca Neto, Colemar Vicente da Silva, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Luiz Antônio Batista de Moraes, Júnior Célio da Silva Felisberto e Kênia Vicente Pedroso. Ausente, o vereador Narciso Silva Meirelles. Verificadas as formalidades legais e regimentais sobre a proteção de Deus, foi declarada aberta a sessão. O senhor presidente cumprimentou os presentes e solicitou ao vereador Adelano que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Então, declarou aberta a fase do expediente do dia, determinando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada à unanimidade. Ato contínuo, o senhor presidente solicitou a leitura do expediente do dia, que consistiu em parecer da comissão reunida a proposta de lei da emenda à lei orgânica 0122, PL legislativo 1522, projeto de lei legislativo 01622. E então o senhor presidente enviou as matérias CCJ, declarou encerrado o expediente do dia, declarou aberta a ordem do dia, colocando em única discussão e votação o parecer da comissão reunida a proposta de emenda à lei orgânica 0122, qual foi aprovada à unanimidade. Colocou a seguir, primeira discussão e votação, a proposta de emenda à lei orgânica número 0122, a qual foi aprovada à unanimidade. Colocou a seguir a segunda discussão e votação, projeto de lei 03222, o qual foi aprovado por unanimidade. Colocou em segunda discussão e votação o PLE 01422, que foi aprovado à unanimidade. O senhor presidente, então, declarou encerrada a ordem do dia e consultou os vereadores as suas considerações finais, momento em que manifestou o vereador Colemar. O senhor presidente, o vereador Fernando, mais uma vez agradeceu a Deus, aos vereadores, aos presentes e aos internautas, e nada mais havendo a ser tratado, convocou para a próxima sessão ordinária, se realizar no dia 14 de 12 de 2022, e declarou encerrada a sessão da qual o senhor Bruno de Paula Garcia, assessor jurídico parlamentar, lavrou um presenteado, a qual, após lei conferida, segue assinado pelo senhor presidente e pelos secretários. Discussão da ata da sessão anterior. Votação da ata da sessão anterior. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao diretor da casa a leitura da ata, a leitura do expediente do dia. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 222, de 12 de dezembro de 2022.
acresce os parágrafos 8º e 9º no artigo 22 da Lei Orgânica do Município de Itaúsu, Estado de Goiás, e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaúsu, Estado de Goiás, vai saber que o plenário do Poder Legislativo Municipal aprovou e a mesa diretora promulga a seguinte emenda à Lei Orgânica do Município de Itaúsu. Artigo 1º. Fica acrescido do texto orgânico do Município de Itaúsu, Estado de Goiás, os parágrafos 8º e 9º no artigo 22, que terá a seguinte redação. Parágrafo 8º. O prefeito enviará à Câmara Municipal comunicado oficial sobre a sanção das legislações municipais, anexando junto ao comunicado a cópia original da lei a ser publicada. Parágrafo 9º. A legislação municipal sancionada só terá vigência após protocolização na Câmara Municipal. Artigo 2º. Essa emenda ao texto orgânico entrará em vigor na data de sua publicação, revogando qualquer disposição contrária. Plenário Bernardo Oliveira, logo aos 12 dias do mês de dezembro de 2022. Vereadores: Fernando Roberto Costa, Narciso Meirelles, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Ardelante Oliveira Silva, Gilberto Fonseca Neto, Luiz Antônio Batista de Moraes, Júnior César da Silva Pedro, vereadora Emi Vicente Pedroso e o vereador Colemar Vicente da Silva. Justificativa. A Igreja do Parlamento. A presente propositura tem como objetivo emendar a lei orgânica de nosso município. Infelizmente, passou-se 2 anos da atual gestão e o órgão legislador, cujo âmbito municipal, esta coleta de Casa de Leis, não tem acesso às legislações sancionadas e, posteriormente, sancionadas pelos prefeitos. Isso, na verdade, faz parte do processo legislativo, pois assim que enviamos o autógrafo de lei para o prefeito sancionar ou vetar, a Câmara não mais tem notícia sobre o que é feito com as proposituras que foram aprovadas por estes, que são os legítimos representantes do povo. Além disso, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal é clara ao mencionar em seu artigo 22, parágrafo 7, que se a lei não promulgada, tal terá que ser realizada pelo presidente da Câmara Municipal e, consequentemente, pelo vice-presidente, sendo que este último fica sob pena de perda de seu cargo caso não realizar tal promulgação tempestiva. Assim sendo, denota-se que esta Casa, bem como seus vereadores, não tem acesso ao texto que foi sancionado e publicado, podendo, mesmo não havendo má fé, tendo uma redação diversa sancionada, sendo que temos para o momento rogamos pela aprovação da presente proposta, para que surtam seus efeitos pretendidos. Plenário Bernardo Oliveira Lobo, aos 12 dias do mês de dezembro de 2022. Projeto de Lei Legislativo número 1722, de 13 de dezembro de 2022, dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais e da outras providências. O prefeito do município de Itaúsu, Estado de Goiás, vai saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e manda publicar a seguinte lei. Artigo 1º. Todos os veículos oficiais da administração direta e indireta de qualquer dos poderes serão identificados com brasão oficial do município. Parágrafo 1º. Os veículos e máquinas deverão ser numerados para facilitar a identificação. Parágrafo 2º. O brasão do município mencionado no caput deste artigo poderá ser substituído pelo slogan oficial da gestão. Artigo 2º. O slogan será afixado em local de fácil visualização nas laterais direitas e esquerda do veículo, bem como na parte traseira. Parágrafo 1º. Nas laterais do veículo, o tamanho do adesivo não poderá ser inferior a 0,30 vezes 0,40 centímetros. Parágrafo 2º. Na parte traseira do veículo, o tamanho do adesivo não poderá ser inferior a 0,10 vezes 0,15 centímetros. Parágrafo 4º. No caso das máquinas automotoras, o slogan deverá ser afixado em local e tamanho que facilite a visualização, bem como os dizeres do artigo 3º dessa lei. Artigo 3º. A identificação conterá os seguintes dizeres: 1. Prefeitura Municipal de Itaúsu ou Governo Município de Itaúsu. 2. Uso exclusivo em serviço. 3. O nome da secretaria, do departamento ou do programa que o veículo estiver vinculado. 4. Telefone ou e-mail para contato de reclamações ou denúncias. 5. Número de identificação. Parágrafo único. O dizer prescrito no inciso 2 deste artigo, que é o uso exclusivo em serviço, deverão ter tamanho mínimo de 10 centímetros de altura e 80 centímetros de largura, sendo obrigatório seu uso nas duas laterais e na parte traseira dos veículos. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º.
Esta lei ficam revogados os demais atos normativos contrários à presente lei. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Plenário Bernardo de Oliveira Lobo, dia 13/12/2022. Vereadores: Fernando Roberto da Costa, Narciso Silva Meirelles, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Ardelane de Oliveira Silva, Gilberto Fonseca Neto, Luiz Antônio Batista de Moraes, Júnior César da Silva Felisberto, Colemar Vicente da Silva e vereadora Kênia Vicente Pedroso. Justificativa. O objetivo principal dessa propositura é facilitar a identificação dos veículos públicos onde quer que eles estejam, manter a população atenta para o uso correto dos carros oficiais, contribuindo assim para a fiscalização, possibilitando que os munícipes denunciem caso eles estejam sendo usados de maneira irregular. Portanto, busca-se evitar que estes carros circulem sem a devida identificação e ainda garantir que sua utilização não seja indevida e nem por pessoas que não sejam vinculadas à administração pública. Assim, cumpre a este Parlamento facilitar tal fiscalização para que o povo também possa ficar atento com o uso do bem público móvel. Plenário Bernardo de Oliveira Lobo, dia 12/12/2022. Emenda ao projeto de lei número 2722. Trata de apresentar emenda substitutiva ao projeto de lei 2722 e da outras providências. A Câmara Municipal de Itaúsul, por seus vereadores, aprova e o prefeito sanciona a seguinte emenda. Artigo 1º. Ficam substituídos os valores constantes no quadro 6º, inciso 1, 2 e 3, que passam a conter os seguintes valores. Câmara Municipal, 1.500.000, e a outra alteração é Secretaria de Transporte, Obras e Serviços Urbanos Rurais, para R$ 5.257.944. As substituições acima autorizam as adequações necessárias na Lei de Diretriz Orçamentária 2023 e Plano Plurianual 2022-2025. Essa emenda entra em vigor na data de sua aprovação, revogada as disposições em contrário. Palácio da Pedra Grande, Salão de Sessões da Câmara Municipal, aos 14 dias do mês de dezembro de 2022. Vereador Narciso Silva Meirelles. Justificativa. A emenda ora apresentada se faz necessária para um possível aumento no orçamento da Câmara Municipal no ano subsequente. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 29A, inciso 1, diz que o município terá uma total de despesa com o Poder Legislativo Municipal de sua receita corrente líquida de 7% quando o município tiver até 100.000 habitantes. Com isso, esse valor precisa ser estipulado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual é apreciada pelo órgão legislador para sua integral execução no ano posterior. Portanto, é comum com o município arrecadar mais no último semestre, sendo que o projeto é feito até o mês de abril, conforme norma constitucional, tendo assim as perspectivas de receita média de acordo com o mês de janeiro, fevereiro e março. No exercício de 2022, por exemplo, a ETO previu R$ 1.260.000 como despesa do Poder Legislativo, sendo assim aprovado. Porém, após fechar o ano, o TCM publicou a certidão no valor correto de R$ 1.365.626,41, sendo uma diferença de R$ 105.626,41. Dessa forma, tendo em vista que a certidão do ADESP de 2022 foi conforme acima dito, não há por que não aumentá-la, já que a perspectiva sempre é de maior arrecadação. Plenário Bernardo de Oliveira Lobo, dia 14/12/2022, Narciso Silva Meirelles. Parecer conjunto ao PL 027 e a sua emenda. Relatório. Trata o presente parecer acerca da análise legal sobre o projeto de lei 027/2022. A redação do projeto está de acordo com as normas gramaticais brasileiras, utilizando uma linguagem correta e adequada para o assunto que se trata. O projeto estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Itaúsul para o exercício financeiro de 2023. A emenda apresentada corrige a estimativa de repasse do ADESP para o Legislativo Municipal. É o relatório. O voto. A parte metodológica está em consonância com a Constituição Federal, lei orgânica do município e regimento interno da Câmara, conforme o artigo 165, inciso 3 da Constituição Federal e conforme o artigo 30, inciso 7, a linha C da lei orgânica do município de Itaúsul. Por seu turno, o artigo 85 do regimento interno dessa Casa disciplina a apresentação de emenda às proposituras originais. Dessa forma, estando o PL e a sua emenda em sintonia com a legislação e doutrina que rege a matéria, não há empecilho legal para que obstrua a sua tramitação. O voto é pela submissão do projeto com a sua emenda ao plenário.
3. Parecer. Os integrantes dessa fracionária, à vista dos argumentos expendidos, seguindo o voto do relator, opinam a unanimidade pela submissão do projeto e de sua emenda à discussão e votação, entendendo que a medida que se impõe, sendo presente o parecer favorável, sua regular tramitação. É o parecer. Então, sou dia 14 de dezembro de 2022, Ardelândia Oliveira Silva, presidente, Wesley Jean Luiz Pedrosa, relator, Colemar Vicente da Silva e Narciso Silva Meirelles, membros. Comissão reunidas, parecer do projeto de lei número 02822, que dispõe sobre a alteração do plano plurianual para o quadriênio 22-25. Relator, vereador Adelan. Relatório. Trata o presente parecer acerca da análise legal sobre o projeto de lei 02822, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, encaminhada a essa comissão para análise posteriormente ao plenário da Casa para discussão e votação. A redação do projeto está de acordo com as normas gramaticais brasileiras, utilizando a linguagem correta e adequada para o assunto tratado. É o relatório. O voto. A parte metodológica tem consonância com a Constituição Federal, o orgânico do município e regimento interno da Câmara. O regimento interno dessa casa, por sua vez, em seu artigo 85, trata das emendas apresentadas à propositura, estando ela em conformidade com o texto regimental. Dessa forma, o PL está em sintonia com a legislação e doutrina que rege a matéria, não havendo nenhum empecilho legal ou constitucional para obstruir a sua tramitação. O voto é pela submissão do projeto ao plenário. O parecer. Os integrantes dessa fracionária, à vista dos argumentos expendidos, seguindo o voto do relator, opinam a unanimidade pela submissão do projeto à discussão e votação, entendendo que a medida que se impõe, sendo presente parecer favorável à sua regular tramitação. É o parecer. Então, dia 14 de dezembro de 2022, Ardelândia Oliveira Silva, presidente e relator, Wesley Jean Luiz Pedrosa, Colemar Vicente da Silva e Narciso Silva Meirelles, membros. Parecer ao projeto de lei substitutivo 0122, que substituiu o 03422, autorizando o parcelamento de débito tributário decorrente ao IPTU e ITU. Relator, vereador Betão. O presente parecer tem por objetivo a análise legal do projeto de lei em epígrafe, lido em plenário, encaminhado a essa comissão permanente para análise e deliberação. O PLS 0122 possui redação clara e objetiva dentro das formalidades gramaticais e com escorreita linguagem sobre o assunto que se trata. Em suma, o projeto de lei tem a finalidade de substituir o 03422, prorrogando o vencimento de créditos tributários relativos ao IPTU e ITU e taxas até 31 de março de 2023. É o relatório. O voto. O Poder Executivo, indubitavelmente, tem competência para a propositura em relação à matéria versada, consoante o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com similar redação contida no artigo 10 da Lei Orgânica do Município. Portanto, é clara a competência do chefe do Poder Executivo para iniciar a tramitação desse projeto. No mérito, é bom para o contribuinte e bom para o poder público, não tendo o Poder Executivo autorizado desconto sobre o principal, mas tão somente quanto os juros e multas. Pelo aduzido, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em análise, e assim sendo, meu parecer é para que o projeto se encontre apto a ser apreciado soberanamente pelo plenário. Parecer. Os integrantes dessa fracionária, à vista dos argumentos expedidos, seguindo o voto do relator, opinam a unanimidade pela submissão do projeto à discussão e votação, entendendo que é a medida que se impõe, sendo presente parecer favorável à sua regular tramitação em plenário. É o parecer que dia 14 de 2022, Gilberto Fonseca Neto Betão, presidente e relator, e Júnior César da Silva Felisberto, Ardelândia Oliveira Silva e Narciso Silva Meirelles, membros. Parecer substitutivo 0222, que substitui o 03522, dispondo sobre a organização administrativa do Poder Executivo Municipal. Relator, vereador Seninha. Relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise legal do projeto de lei epígrafe. O PLS 0222 possui redação clara e objetiva dentro das formalidades gramaticais e com escorreita linguagem sobre o assunto tratado. Em suma, o PL tem a finalidade de reformular a organização administrativa do Poder Executivo Municipal, estabelecendo um novo modelo de gestão. Seu antecessor, o PL 03522, foi lido em plenário, debatido na CCJ e devolvido para o Poder Executivo para reformulação, o qual acatou as sugestões dessa casa no tocante de redação, adequando a Lei Complementar 095/98 e algumas matérias de mérito. É o relatório.
O 2 do voto. O Poder Executivo, sem dúvidas, tem a competência para propor tal lei, sobretudo por ser de interesse estrutural do Poder Executivo. No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 20, caput da Lei Orgânica Itaúsuense, segundo o qual a iniciativa das leis cabe principalmente ao prefeito municipal. Em seu parágrafo 1º, do artigo 20 da nossa Lei Orgânica, assim resta que a competência privativa do prefeito a iniciativa de lei que verse sobre a organização administrativa, como é o caso em apreço. Em relação à matéria versada, o projeto de lei consoante o disposto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, dispositivo com similar redação contida no artigo 10 da Lei Orgânica do município de Itaúsu. Assim sendo, não resta qualquer eventual alegação de mácula à competência do prefeito, a criação de cargos e estruturação de sua estrutura administrativa. Pelo aduzido, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em análise, e assim sendo, o parecer é para que o projeto se encontre apto a ser apreciado soberanamente pelo plenário. 3. Parecer. Os integrantes desta fracionária, à vista dos argumentos expendidos, seguindo o voto do relator, opinam à unanimidade pela submissão do projeto à discussão e votação, entendendo que a medida que se impõe, sendo o presente parecer favorável à sua regular tramitação em plenário. É o parecer de 14/12 de 2022, Gilberto Fonseca Neto, presidente, Júnior César da Silva Felisberto, relator, e Erdelândia Oliveira Silva e Narciso Silva Meirelles, membros. CCJ. Parecer ao PLL Legislativo 1522, de autoria do vereador Gilberto Fonseca Neto. Relator, vereador Adelano. Relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise legal do projeto de lei legislativo que dá nome ao Campo de Futebol Society Sebastião Batista Lopes, Bastião Barbeiro, ao campo de grama sintética, situado na Rua Ezequiel Lino, 940, Vila Marina, saída para Ordália. O 022 possui redação clara e objetiva dentro das formalidades gramaticais e com escorreita linguagem sobre o assunto tratado. Em suma, o PLL tem a finalidade de nominar o Campo de Futebol Society, situado na Rua Ezequiel Lino, número 940, Vila Marina, de saída para Ordália. É o relatório. O voto. Cumpre salientar inicialmente que o projeto que é de competente do Poder Legislativo Municipal, a iniciativa do projeto nos termos do artigo 20 de nossa Lei Orgânica de 1990. É também de competência do município legislar sobre assuntos de interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República. No nosso regimento interno, reza, em seu artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1, que a competência de iniciativa de projeto é também do vereador. Diante do exposto, não se vislumbra óbvio ao pretendido, visto que o projeto de lei atende aos pressupostos constitucionais e legais e, sobre o aspecto jurídico, encontra-se apto a ser apreciado pelo plenário da Câmara. O voto é de que o projeto se encontra apto a ser levado à soberana apreciação do plenário. 3. Do parecer. Os integrantes dessa fracionária, à vista dos argumentos expendidos, seguindo o voto do relator, opinam à unanimidade pela submissão do projeto à discussão e votação, entendendo que é medida que se impõe, sendo presente parecer favorável à sua regular tramitação. É o parecer de Itaúsu de 14/12/2022, Gilberto Fonseca Neto, presidente, Júnior César da Silva Felisberto e Narciso Silva Meirelles, membros, e Erdelândia Oliveira Silva, relator. Parecer ao projeto de lei legislativo 1622, de autoria do vereador Colemar Vicente. Relator, vereador Adelano. Relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise legal do projeto de lei que regulamenta a apreensão de animais de médio e grande portes soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana do município de Itaúsu e da outras providências. O PLL possui redação clara e objetiva dentro das formalidades gramaticais e escorreitas do assunto tratado. Em suma, o projeto de lei tem a finalidade de regulamentar a repressão, a apreensão de animais de médio e grande porte soltos nas vias e logradouros públicos da zona urbana do município de Itaúsu. É o relatório. O voto. Preliminarmente, é de competência do Poder Legislativo Municipal a iniciativa do projeto nos termos do artigo 20 da nossa Lei Orgânica de 1990. É também de competência do município legislar sobre assuntos de interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1 da Constituição da República.
o nosso regimento interno reza, no seu artigo 73, parágrafo 1º, inciso 1, que é também de competência a iniciativa de projetos também do vereador. Diante do exposto, não se vislumbra óbvio ou pretendido, visto que o presente projeto de lei atende aos pressupostos constitucionais e legais sobre o aspecto jurídicos e encontra apto a ser apreciado pelo plenário da Câmara. O voto é de que o projeto se encontra apto a ser apreciado à soberana apreciação do plenário. 3. Do parecer. Os integrantes dessa comissão, à vista dos argumentos expendidos, seguido o voto do relator, opinam à unanimidade pela submissão do projeto à discussão e votação, entendendo que a medida que se impõe, sendo presente o parecer favorável à sua regular tramitação. É o parecer. Então, dia 14 de dezembro de 2022, Gilberto Fonseca Neto, presidente, Júnior César Silva Felisberto, Narciso Silva Meireles, membros, e Artelândia Oliveira Silva, relator. Requerimento 07422, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Colemar Vicente, do União Brasil, signatário deste, vereador de exercício, requer, após aprovado em plenário, que seja enviado expediente ao chefe do Poder Executivo para que seja realizada a pintura na Escola Municipal Pequeno Príncipe. Justificativa. Ao visitar a Escola Municipal Pequeno Príncipe no decorrer deste mês de dezembro, foi possível vislumbrar que aquela precisa urgentemente de uma pintura. Todavia, infelizmente, o orçamento municipal é curto e o prefeito, juntamente com a nossa querida secretária municipal, Terezinha Darcy, já fazem milagre com o pouco de recurso que temos no tocante do investimento à educação pública municipal. Assim sendo, aproveito a oportunidade para pedir para que o prefeito, tendo em vista a falta de recurso do orçamento, possa realizar a despesa do próprio subsídio, pois é sabido o tamanho do seu compromisso com a educação de nossas crianças itauçuenses. Pelo presente, convicto no seu pronto atendimento, excelentíssimo senhor prefeito, rogo aos pares pela aprovação da presente propositura. Então, dia 2 de dezembro de 2022, vereador Colemar Vicente da Silva. Requerimento 07522, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Luiz Antônio Batista de Moraes, Luizinho, signatário deste, vereador de exercício, requer, após aprovado em plenário, que seja enviado ao chefe do Poder Executivo para que o município possa reformar a rodoviaria situada na região Maria da Silva. Justificativo. Excelentíssimo senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores, o pedido se faz necessário tendo em vista a referência que tal rodoviaria faz à região, bem como a todos os conterrâneos que residem naquelas imediações e aos transeuntes. Parada obrigatória da aviação goianese, que fazia trecho de Itaú-Sordália, a rodoviaria foi abandonada, infelizmente, pelo poder público local. Trata-se de nossa história e de nossa origem, sendo que aquela reforma, o município não irá ter despesas exorbitantes. Pelo contrário, gastará pouco dinheiro para a reforma ou a reconstrução, valorizando toda aquela região que sempre foi muito importante para o nosso município, principalmente a nossa economia. Assim, requeiro e justifico. Então, dia 2 de novembro de 2022, vereador Luiz Antônio Batista de Moraes, Luizinho. Declaro encerrado o expediente do dia. Caminho às matérias para a CCJ. Declaro aberta a ordem do dia. Discussão do parecer da comissão reunidas, conjunto do PL 027-2022. É a sua emenda, número 01-2022. Em única votação do parecer da comissão reunida, conjunto do PL 027-2022 e a sua emenda 01-2022, aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Discussão da emenda número 01-2022 ao PL 027. Em única votação da emenda número 01-2022 ao PL 027, aqueles que concordarem permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PL 027. Em primeira votação do PL 027,
Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer da comissão reunida, conjunto ao PL 028/2022, em a sua emenda, número 01/2022. Em única votação do parecer da comissão reunida, conjunto do PL 028/2022, em a sua emenda, número 01/2022. Aprovado. Discussão da emenda número 01/2022 ao PL 028. Em única votação da emenda 01/2022 ao PL 028. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PL 028. Em primeira votação do PL 028. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer da CCJ ao PL substitutivo 01/2022. Em única votação do parecer da CCJ ao PL substitutivo 01/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PLS 01/2022. Em primeira votação do PLS 01/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer da CCJ do PL substitutivo 02/2022. Em única votação do parecer da CCJ do PL substitutivo 02/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PLS 02/2022. Em primeira votação do PLS 02/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer da CCJ do PLL 015/2022. Em única votação do parecer da CCJ do PLL 015/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PLL 015/2022. Em primeira votação do PLL 015/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do parecer da CCJ do PLL 016/2022. Em única votação do parecer da CCJ do PLL 016/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do PLL 016/2022. Primeira votação do PLL 016/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do requerimento número 74/2022. Em única votação do requerimento número 74/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Discussão do requerimento número 75/2022. Em única votação do requerimento número 75/2022. Aqueles que concordarem, permaneçam como estão.
Aprovado. Quero aqui, em tempo, justificar a falta da vereadora Kênia. Ela está acompanhando o pai dela numa endoscopia em Umas. Não deu prazo dela chegar. Ela pediu para eu justificar aqui hoje. Declaro encerrado a ordem do dia. Conceda a palavra aos nobres vereadores para que teçam suas considerações finais na tribuna conforme a ordem do sorteio. Vereador Colemar. Vereador Wesley. Vereador Seninha. Vereador Narci. Vereador Gilberto Fonseca. Vereador Luizinho. Quero aqui agradecer a Deus, agradecer a presença de todos. Quero aqui convocar os colegas vereadores para a próxima sessão. Será realizada aqui amanhã, sessão ordinária, 15 de dezembro de 2022, às 10 da manhã. Declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos e obrigado, meu Deus.